com a saída do Matos, o Cruzeiro perde profundidade e poder de contratações mais complexas? Vamos nesse assunto aí, Samuca, ou deixa para daqui a pouco? Não, a gente pode já falar que é uma saída acertada, deve ser anunciada ainda hoje, mas ele já não faz mais parte aí do Cruzeiro. Foi uma conversa no final de semana que definiu, antes até de ir para o jogo, né? E ontem foi a despedida dele lá no Mineirão. O Alexandre Matos, ele tinha perdido espaço totalmente, né? Não frequentava mais as viagens, muitas coisas aí aconteceram, né? Entre elas, o episódio, né? Melhor dizendo, sobre o Dudu, isso aí repercutiu muito mal, né? Internamente, e aos poucos o Cruzeiro foi ali tentando com que o Leonardo Jardim tivesse mais respaldo ainda para controlar o ambiente, né? E a partir disso, o Cruzeiro definiu que o Alexandre Matos não viajaria mais, não teria a autonomia que ele já teve, né? Ele chega com o poder da caneta, né? De fazer, e aí a gente pode entrar em contratações que deram certo, em contratações que deram errado, isso aí já falamos muito sobre isso, mas ele estava, vamos dizer, isolado ali no departamento de futebol, né? Então, passou aí na Toca da Raposa 1 para ter ali um relacionamento com a base, com o futebol feminino também, e cada vez mais distante do ambiente no dia a dia, na Toca da Raposa 2, né? Por mais que estivesse lá ainda no departamento do Cruzeiro, como CEO, mas, repito, já sem aquele poder de decisão em todos os aspectos. E aí o Cruzeiro, com a proposta que veio do Santos, né, para o Alexandre, eles tiveram uma conversa, chegaram em um acordo, e ele aceitou essa proposta do Santos. Então o Cruzeiro, assim como a gente falou lá atrás, que não dificultaria nenhuma saída, não dificultou, já tinha, inclusive, esse planejamento de, em algum momento, chegar e acertar uma saída do Alexandre Matos. Não foi feita antes essa saída, acho até, para deixar o Cruzeiro aproveitar esse momento, né? Para não ter nenhuma... E esperar essa parada agora para que a saída fosse acertada da melhor forma possível. Então, por isso o Cruzeiro decidiu, e nada muda hoje na estrutura do Cruzeiro, porque o Pedro Lourenço é o dono, tendo o filho dele, o Pedro Júnior, cada vez mais participando aí das decisões e acompanhando também, né, os olhos do pai ali no dia a dia na Toca da Raposa 2. O Paulo Pelaipe, ele é muito bem quisto ali por todos, inclusive pelo Leonardo Jardim, e ele segue normalmente. Então o Cruzeiro não pretende ir ao mercado para buscar fulano, ciclano. Isso não está no planejamento, porque a estrutura vai seguir enxuta e com o departamento de futebol trabalhando sem ter um poder de centralizar. O Leonardo Jardim é a principal cabeça aí, vamos dizer, no departamento de futebol, mas dentro do que, até onde ele pode atuar, né? Então, participando das negociações. E aí tem o Paulo Pelaipe, que é, no meio do futebol, bastante respeitado, né? Já trabalhou em grandes projetos, apesar de ter o cargo ali de diretor executivo de futebol. Ele era mais um gerente ali de futebol, né? Estava no dia a dia com os jogadores, com a comissão técnica, mas não era o Pelaipe que negociava a contratação de A, de B, de C. Isso tudo vinha através do CEO, que era o Alexandre Matos. Então, hoje o Cruzeiro trabalha com essa estrutura e vai trabalhar para fazer aí os movimentos da janela. O principal que o Cruzeiro quer é formar um departamento de scout com pessoas aí que vão realmente buscar
peças que vão agregar ao Cruzeiro, não só tecnicamente falando, mas também na parte financeira, quando tiver aí uma oportunidade de venda. Então, sai um CEO, mas não tem, neste momento, o entendimento da necessidade de se buscar alguém, porque o principal, para todos com quem a gente conversa e o que o Cruzeiro quer, é que o departamento de futebol trabalhe em conjunto, e não, o Pedro gosta de tal jogador, então vamos contratar. O Alexandre gosta de tal jogador, então vamos contratar. O Leonardo Jardim gosta de tal jogador, então vamos contratar. Não. Tem um fulano que o departamento de scout sugere. Por que precisa contratar esse jogador? O que ele vai entregar? Qual será o custo disso? É um custo dentro de uma realidade? Esse custo vai ser além do que o mercado paga? Então, a partir de agora, o Cruzeiro quer trabalhar nisso. E uma coisa que, com quem eu converso, é só elogio para o técnico Leonardo Jardim, que o treinador se preocupa de forma integral com as finanças do clube. E aí eu falei sobre isso, que era muito fácil para o Leonardo Jardim, ainda mais agora, né? Que o time está muito bem, que encaixou. Quero esse aqui, custa 10 milhões de euros. Quero esse 15, quero aquele 20. E não tenho dúvida nenhuma que, pelo que a gente conhece do Pedro Lourenço e o sonho que ele tem de dar um grande título para o torcedor, né, neste momento, ele não iria medir esforço para fazer esses movimentos. Mas o Leonardo Jardim entende que isso não é um futebol saudável, né? E sim aquele em que ele vai fazer com o que tem o time jogar mais e buscando, com essas pessoas em um departamento de scout muito competente, você vai chegar primeiro em vários jogadores, vai ter retorno técnico imediato e no futuro, retorno financeiro. Ou se errar da melhor forma possível, se é que tem como, né, encaixar isso, mas minimizar os erros. Por que você vai pagar 5 milhões em um jogador em que a avaliação foi que esse atleta ele pode isso, pode aquilo, pode também não funcionar? Então, o objetivo é identificar esses problemas, vamos dizer assim, antes, para não cometer esse tipo de erro. Então, o departamento de futebol hoje, com Leonardo Jardim e companhia, está muito bem alinhado para fazer um projeto de médio e longo prazo aí, em que o Cruzeiro vai brigar na parte de cima, mas vai também ter o retorno não só técnico, como retorno financeiro, e é esse o desafio de todos. Então, a informação que a gente tem hoje é que o Cruzeiro não vai ao mercado buscar nenhum profissional para esta vaga que era do Alexandre Matos.